Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 10ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente vai falar sobre autismo e para essa aula a gente vai receber a doutora Eliane Nunes Guerra, que é diretora da SBEC e que está com a gente desde também do início do curso. Então quero agradecer a doutora Eliane por mais essa aula, espero que vocês gostem do conteúdo. Até quinta! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Nunes, eu sou psiquiatra, eu sou psicanalista, sou aposentada, sou uma mulher branca, sou ativista, militante do Sistema Único de Saúde, SUS. Estou atualmente como diretora da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, a SBEC, que é uma entidade que começou a funcionar ainda em movimento a partir de 2015 e conseguiu se registrar em 2018. De lá para cá, a gente tem apoiado o curso do Padre Ticão, temos feito vários cursos, todas as quartas às 20, temos conversado com vocês, e também temos desenvolvido projetos sociais, que eu vou falar mais à frente, porque eu sou idealizadora também do projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Bom, esse é um tema muito assim querido para muitas pessoas que estão estudando, porque o autismo aumentou muito, né? Como vocês têm agora assim notícias. Antes era uma criança ou outra que tinha, mas agora praticamente a cada crianças nascidas, 50 crianças nascidas, uma criança é autista. Tem a predominância do sexo masculino. E tudo isso está sendo estudado por vários profissionais, porque para nós esse é um transtorno muito grave, né? Ele tem esse desenvolvimento afetado, principalmente na primeira infância. A criança ela tem dificuldade para se expressar, ela tem dificuldade para entender. E aí, então, como ele mudou, né, esse espectro, essa classificação, a gente vê o que, por ela ter mudado a tríade, também facilitou aí para fazer tanto o diagnóstico quanto para ver o aumento dele, né? Nós temos visto que ele cursa com epilepsia, por isso que há evidências de que o tratamento com a cannabis para autismo funciona, porque também há evidências que ele funciona para epilepsia. Temos várias crianças também com comorbidade, com problemas de sono e com a disbiose. Então, a gente não pode pensar que é um transtorno só, não é uma coisa só, e ela também tem vários outros componentes que a gente vai estar falando ao longo da apresentação. As causas, como nós temos falado, são muitas, né? Então, a gente tem que investigar as causas genéticas, tem grupos estudando isso, as causas epigenéticas, que têm a ver com o ambiente degradado que a gente vive, as causas nutricionais também, por deficiências, as causas parasitárias. Então, por esse transtorno tem várias etiologias, por ela ser multifatorial, o tratamento também ele é multifatorial, e isso é importante a gente entender. Então, hoje, a nossa alimentação ela é invadida por muitos venenos, né? E isso também tem grupos estudando sobre como isso afeta a saúde de todas as pessoas, não só de crianças que têm a predisposição ou que vão desenvolver o autismo. Então, por ela não ter um exame específico, isso também dificulta para esse diagnóstico. Então, é importante que a gente tenha essa dimensão de que não é um autismo, são vários, e que todas as pessoas, elas podem, né, mesmo tendo autismo, terem várias sintomatologias. Por isso que a gente precisa aprender a identificar, e mais que isso, aprender também a tratar e a prevenir, né?
Então, eu gosto sempre de mostrar esse slide, né, que é bastante utilizado pelos nossos profissionais queridos, né, da área da medicina integrativa, porque, assim, nós temos aí, né, pelos frutos, conhecer da onde vêm as raízes dos problemas. Então, pode ser por intoxicação, pode ser por uma inflamação, pode ser pela dieta pobre, os distúrbios do sono, os traumas emocionais, a deficiência de nutrientes, a falta de exercício, a própria desbiose intestinal, a má digestão, a parte genética, as alergias. Então, tudo isso interfere e é muito importante que a gente, durante o tratamento, possa fazer essa abordagem. Sempre as pessoas me perguntam se a cannabis funciona para autismo, e é isso que eu vou estar falando agora, com um pouco mais de carinho, né? Porque o tema ele é muito complexo, eu gostaria de estar podendo, em 1 hora, fazer um grande resumo para vocês, mas a gente vai ter que ter essa dedicação ao longo do período aí, né, desse curso, para que a gente possa efetivamente dar uma formação para vocês terem noção, e a partir do momento que as pessoas têm interesse, fazer pesquisas, ou que sejam pacientes também se aprofundar aí na relação médico-paciente, conseguir também entender aonde que situa o seu parente, o seu paciente. Como eu tinha falado, então, né, as causas genéticas são várias, desde o cariótipo, X frágil, a pesquisas de doenças genéticas específicas, né, a gente precisaria fazer um sequenciamento completo do genoma. Isso é muito caro, então a gente acaba deixando esse para fazer no final, porque nem todos os convênios cobrem, e nem todas as pessoas têm a capacidade financeira de fazê-lo. Os erros inatos do metabolismo, os testes de ácidos orgânicos, a parte da imunidade, a questão da infecção. Então, a gente pode fazer a dosagem, né, de todos os exames que possam estar levando a esse entendimento, a parte neurológica, a parte ambiental, ver onde a pessoa pesa, onde ela vive, né, onde ela pisa, ver os metais pesados, a parte mitocondrial, que a gente também pode estar vendo se tem algum distúrbio, os estresses, né, oxidativos, né, então a gente pode também fazer, e a parte gastrointestinal completa. Então, no caso de crianças, seria importante que as crianças pudessem fazer um acompanhamento com um pediatra que tivesse a sensibilidade para tratar esse tipo de patologia, ou mesmo outros profissionais, né, como nutrólogos, né, os médicos integrativos que se dedicam a esse tratamento integrativo da causa do autismo. Hoje, pela medicina tradicional, a gente tem focado muito em medicamentos, né? E a gente tem visto muito as crianças já em tenra idade chegaram, às vezes, até com 5 classes de medicamentos, né? Então, os típicos, o haloperidol, clorpromazina, levopromazina, neuleptil, são muito utilizados. A própria FDA fala da risperidona e do aripiprazol, então, os atípicos também são muito utilizados, né? Inclusive a olanzapina, a quetiapina, a ziprasidona. Existem bastante efeitos colaterais, né? A gente sabe, como a sedação, o ganho de peso, as alterações metabólicas, às vezes os sintomas extrapiramidais, a hiperprolactinemia e a galactorreia. Então, às vezes a gente vê a criança desenvolver mama e também ter leite. Então, a gente tem que ficar bastante atento nessas alterações. São também utilizados os anticonvulsivantes, para ajudar a modular o humor, para ajudar a questão também da epilepsia, que pode ser uma comorbidade importante, como eu já tinha falado, dos 30%. Então, são utilizados a carbamazepina, o ácido valproico, a lamotrigina, o fenobarbital, a fenitoína, o levotiracetam, e também são utilizados os benzodiazepínicos, como o clonazepam, o diazepam, o alprazolam, o clobazam, né? Principalmente nas crianças epiléticas. Os antidepressivos também são bastante utilizados, desde os tricíclicos, né? Como a imipramina, a amitriptilina, até também os recaptadores de serotonina,
como a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, o escitalopram. E os antipertensivos também são utilizados, como a clonidina. Então, às vezes, a gente vê essas 5 classes de medicamentos serem utilizadas e a gente sabe quão difícil é, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista clínico, porque muitas crianças e adolescentes não querem usar essas medicações, até por conta dos próprios efeitos colaterais, quando eles são intensos. Para algumas crianças, obviamente, é muito eficaz, né? Mas para outras, a partir de momentos de crise, de insuficiência hepática, das interações medicamentosas graves, com efeitos colaterais devastadores, as mães têm optado por suspender essa medicação ou fazer o uso da cannabis também como coadjuvante para tentar minimizar esses danos e também diminuir as doses, o que é totalmente possível. Bom, por que a gente está pensando que a cannabis é importante para o autismo? Porque já tem vários estudos, né, desde in vitro e in vivo, onde conseguimos perceber que existe um desbalanceamento do sistema endocannabinoide, né? As crianças apresentam uma diminuição da anandamida, e quando você faz um tratamento com um derivado canabinoide, você pode ajudar aumentar a síntese desse produto ou mesmo substituir como se fosse uma insulina, por exemplo, num caso de um diabético. É óbvio que é muito mais complexo e muito mais problemático o uso da cannabis pela falta de pesquisa, pela falta de relatos de casos, do medo do uso, inclusive, mas é muito importante que a gente continue a fazer esses estudos, porque são eles que nos balizam e que fazem com que a gente tente achar um caminho mais seguro para tratar as crianças, até porque essas crianças têm aumentado demais e a gente vê que elas vão precisar muito do serviço de saúde, de muita medicação. Então, por que não começar com um tratamento fitoterápico e que tem um baixo risco? Essa é a grande pergunta, que a gente tenta responder um pouco nessa apresentação, mas ainda está em aberto, porque a gente precisa, de fato, fazer muita pesquisa ainda, tanto em solo brasileiro quanto fora do Brasil. Mas o convite está feito para quem quer fazer pesquisa e para quem são pais e mães de crianças ou de adultos portadores de autismo, que se juntem a essa jornada para que a gente peça para que o cultivo para fins medicinais nas casas das pessoas, ou mesmo em universidades ou institutos e associações, seja permitido para que a gente possa evoluir de fato e constatar de fato o que nós temos visto nos relatos de casos. Vale a pena a gente lembrar, né, que os estudos realizados no Brasil começou com o Dr. Carlini. Salve aí, Dr. Carlini, né? É importante a gente lembrar que ele lutou bastante para que a cannabis hoje estivesse acessível. Ela ainda não está acessível, mas, obviamente, nós conseguimos prescrever e muitas pessoas conseguem comprar. Hoje a gente estima que mais de 200 mil pessoas estejam fazendo uso da cannabis, mas nós não temos um censo correto, porque não todas as pessoas estão inscritas na Anvisa. Muitas delas fazem uso do óleo artesanal, o óleo do seu próprio quintal, ou compra clandestinamente no mercado, exatamente por falta de uma regulamentação. Então, Dr. Carlini, já na década de 80, já tinha mostrado que nessa faixa de 200 a 300 miligramas de CBD, ela era bem efetiva para pacientes portadores de epilepsia. Então, aí, nessa data, né, no final da década de 80, a gente já poderia estar introduzindo isso no Brasil, no Sistema Único de Saúde, que estava nascendo, mas o Brasil, como outros países, desejaram manter isso proibido. E apesar dos nossos vizinhos e muitos países, principalmente no primeiro mundo, já terem feito um marco regulatório adequado para que o acesso seja mais real, no Brasil ainda hoje, depois de tantos anos, né, vamos dizer assim, mais de 30 anos, ainda estamos fazendo o mesmo percurso, que é do acesso para algumas pessoas somente.
Também lembrando, né, já em 2014, o Renato Malcher, da Universidade de Brasília, já estava falando sobre isso, ele que estudava até por ter uma questão particular, um filho com autismo, então ele tinha muito interesse, e é isso que a gente vê quando as famílias têm profissionais, estudantes, pesquisadores, o interesse aumenta para também estudar e se desenvolver na área, porque a gente vê que ainda falta muita coisa. Tem o Alisson Muotra, que está nos Estados Unidos também desenvolvendo aí um pouco da tecnologia, principalmente em minicérebros, nessa mesma época. Então, do final da década de 80 para 2014, 2015, quando a Anvisa autorizou a prescrição no Brasil, muito se percorreu, mas até agora, que estamos em 2023, apesar de muito percurso, ainda estamos patinando, porque nós não conseguimos prever o uso da cannabis para autismo no Sistema Único de Saúde. Por isso que a gente precisa do apoio e da força de vocês. Em 2017, tinha começado um estudo muito importante, ele foi publicado depois, mas eu gosto de trazer esse slide para essa lembrança de como tudo começou a virar a partir de informações de 2017, né, a nível de pesquisa internacional. Aqui no Brasil, em 2016, eu já tinha apresentado um caso, um relato de caso na Associação Brasileira de Psiquiatria, e a partir desse momento nós também começamos a desenhar e apoiar outros trabalhos, né, outros relatos nesse tema, porque a gente já tinha aí evidências, né, trazidas em congresso de que realmente ela era efetiva na cannabis para autismo. Então, o doutor Aran, né, ele percebeu que as crianças melhoravam, principalmente associando o THC ao CBD, não era só isolado, e que a proporção ideal naquele momento da pesquisa era 20:1, tá? Então, é muito importante a gente saber que a pesquisa ela avançou e o pai, né, da cannabis, o Dr. Michulan, ele realmente, depois ele publicou, já em 2018, uma parte desses resultados, né, que estavam fazendo em Israel, em vários grupos de pesquisa, mostrando que realmente a experiência na vida real era muito importante. E isso deveria por si só se bastar para que, a partir de 2018, o mundo começasse a fazer mais pesquisas com autismo e, no caso do Brasil, a gente pudesse estar usando no Sistema Único de Saúde. Mas, mais uma vez, mesmo com esse artigo maravilhoso que vocês podem acessar na internet, novamente, isso não se repercutiu aqui no Brasil. Se repercutiu fora, mas não no Brasil, especialmente em Israel, obviamente, eles começaram a tratar vários pacientes. Mas um dado importante, né, desse artigo, que eu acho importante, é que ele foi, né, enfim, eles viram uma faixa etária bem grande, mas eles viram que ele tinha melhorado bastante. Então, os pacientes tinham feito uma dosagem mediana, né, em torno de 70 miligramas, mais ou menos, desse produto, de CBD. E acho que isso fez com que tivesse uma gama grande de variáveis, né, que a gente precisava, então, fazer estudos mais assim focados em algumas populações. Mas, como o próprio trabalho diz, né, que a maioria dos pacientes continuaram, alguns desistiram, alguns tiveram, sim, efeitos colaterais, né? Alguns tiveram diarreia, sonolência, hipotensão, e acabaram desistindo. Então, 17 deles acabaram desistindo, mas a maioria quis seguir, né, porque achava importante. É óbvio que esse estudo foi um estudo, assim, um marco para nós, né, na área, mas também a gente viu que ele tinha a gente tinha que fazer outros estudos, que depois eu vou estar falando, mas é muito importante que a gente continue a fazer
os comentários e os estudos após este. Depois de 6 meses, que eu acho que é importante, às vezes a gente faz estudos de 3 meses, até para medicação psiquiátrica também, e acha algumas coisas, mas se a gente pudesse fazer um estudo duplo cego com mais tempo, talvez a gente pudesse ter mais resultados positivos. Mas o que importa nesse estudo é que eles tiveram muita melhora em 30% dos pacientes. Então, se você tem uma medicação, 30% dos pacientes melhoram, a gente sabe que isso é importante para muitas famílias, por que não testar? Então, a gente vê que na psiquiatria, muitos dos medicamentos, a gente precisa ver a titulação com aquele paciente, a gente precisa ver se aquele paciente não vai ter tantos efeitos colaterais, e com a cannabis é a mesma coisa, a gente precisa também avaliar e titular a dose e ver se esse paciente é candidato a melhora. Temos que ter essa crítica também, porque muitas vezes a gente acha que 100% vai ter a melhora, 100% vai ter a melhora em 3 meses, e cada paciente é de um jeito. Então, a gente tem que ter essa clareza para que a gente também não aumente uma expectativa. Mais um pouquinho, né? A melhora da qualidade de vida, isso foi muito importante, e é isso que a gente persegue em todos os tratamentos, né? Se a gente consegue melhorar um pouco a vida da família e do paciente, a gente já se sente feliz, e acho que é isso que as famílias sempre desejam. Bom, então, para a gente ver que, como conclusão, né, que acho que é muito importante para todos os trabalhos que a gente precisa ver, o que isso fica para os pais e o que isso fica para os profissionais, né? Então, nesse outro artigo aqui também importante, né, também publicado em 2018, eles viram, né, que os pacientes, aí no caso foram pacientes de 4 a 22 anos, né, e eles tinham muito ataques de raiva, eles tinham muito automutilação, e eles viram que os pais, né, perceberam que os pacientes conseguiram melhorar de sintomas, e são sintomas mais prevalentes, que são a dificuldade alimentar, o sono, a ansiedade, a agitação psicomotora. Se isso melhora, né, como a gente pode observar nesse artigo, os pais se dão por satisfeitos. Eles têm uma alta expectativa, né, do tratamento, isso também pode afetar para ruim e para melhora do paciente, né? Mas a gente tem que sempre estar levando em conta essa avaliação global, não só do paciente, mas também como a família está se sentindo em relação a esse paciente. Esse aqui é o mesmo estudo, só que de uma forma mais clara, né, para apresentar para vocês, né? E aí, então, é isso. Os relatos dos pais sugerem que realmente a cannabis, né, um extrato full spectrum de CBD, pode sim colaborar aí com a melhora do paciente. E a gente tem que tentar, como eu falei, fazer estudos em grande escala, porque a gente sabe das dificuldades de se fazer esse tipo de estudo, mas da importância dele, até para a gente validar o nosso conceito e também observar a médio e longo prazo como foi a evolução. Esse artigo, o primeiro que eu disse que em 2017 já estava começando a fazer o delineamento, ele é muito importante, porque em 2019 foi quando eles conseguiram observar mais detalhes, né? Então, eles utilizaram uma dose um pouco maior, né, do que muitos trabalhos, os pacientes variavam, né, em 3 tomadas, em torno de 3 miligramas por quilo de peso, né? Foi titulado a dose conforme cada paciente, os limites deles. E aí, nesse estudo, como nós tínhamos falado, também encontrou-se efeitos adversos, né? Como a alteração do sono, a irritabilidade, né? A perda de apetite para alguns pacientes, alguns realmente têm desenvolvido um surto psicótico, né? Numa dose alta.
favorecendo aí uma hipótese, né, que alguns pacientes se beneficiariam, talvez, no CBD purificado e com pouco ou nada de THC. Então, no caso de alguns pacientes que fizéssemos, por exemplo, um teste farmacogenético, saberíamos que ele é pouco metabolizador de THC, mas não era o objetivo desse estudo. Então, eles realmente, como eles fizeram um teste numa população, não fizeram exames anteriores, né, nesse nível. Então, é importante que a gente possa estar mapeando também esses pacientes, né, que quando tem algum problema, como, por exemplo, desenvolver alucinações, esse paciente seja marcado como um paciente que precisa de um óleo purificado e não vai poder fazer uso de um óleo com traços de THC, muito provavelmente por conta do metabolismo que ele tem diminuído dessa substância. Esse aqui é importante, né? Esse artigo, né? Também da importância que a gente vê dos pacientes que fazem melhora, né? Esse, novamente, o teste é do 20:1, que a gente vê que é importante a gente também saber se o óleo ele é de um quimovar rico em CBD, ou se ele é um óleo equilibrado entre CBD e THC, ou ele é de um quimovar rico em THC, né? Porque hoje a gente já não fala mais de tipos, cepas, né? O cannabis sativa índica, cannabis sativa sativa, o cannabis sativa ruderalis, porque eles estão muito misturados. Então, a partir da planta, não é possível dizer o que tem dentro da planta, a gente precisa fazer a análise. Então, para nós, é mais fácil dividir em 3 tipos de planta e falarmos assim. Então, para muitas pessoas, o óleo tem que ser rico em canabinoides CBD, né? Em 2019 também teve esse trabalho bastante importante, porque é um trabalho feito aqui no Brasil, pelo Fleury, e com mais alguns outros colegas, onde eles acompanharam 18 pacientes, né? Então, eles viram que a dose também variou, mais ou menos em 4,55 miligramas por quilo, né? O THC foi pouquinho, na ordem de 0,06 miligrama por quilo. Viram que 3 abandonaram por algum efeito colateral indesejado, mas 80% teve melhora, né? Principalmente nos sintomas como TDAH, no sono, nas convulsões. 80% reduziram as medicações psiquiátricas, que acho que isso é um ponto muito importante, especialmente na polifarmácia, que esse público acaba tendo. E, como a gente sempre fala, que é possível ter como efeito, vamos dizer assim, adverso, a sonolência, diarreia, alguns aumentos do apetite, né? Às vezes hiperemia conjuntival, às vezes aumenta da temperatura corporal, que foi o que foi encontrado nesse acompanhamento. Mas é muito importante que a gente possa, então, colocar no radar que já temos relatos de casos, né? É importante isso para nós, para a clínica, para os profissionais e também para os pais, porque se fala que não existe nenhuma evidência científica, quando, na verdade, a gente tem vários níveis de evidência científica, que é o que eu gostaria depois, ao final dessa aula, a apresentação da professora Kate, porque ela pode trazer para nós, ela que é a primeira professora, né, de farmácia dentro de uma universidade federal, a da Paraíba, a abrir um curso de extensão já em 2016. Esse grupo tem feito várias pesquisas na área, né? E isso tem contribuído bastante para a gente. Então, ao final aí vocês vão estar tendo um pouco de explicação de como vocês valorizarem os tipos de artigo. Esse é um relato de caso, né? Relato de caso, de séries de casos, que são muito importantes também. E balizam, obviamente, mas é importante também a gente entender um pouco de como é feita essa correlação e por que falam tanto que não serve para autismo. Esse aqui é do próprio trabalho, né, do Aram, né, onde ele constata, aqui em vermelho são os óleos artesanais, em cinza são os óleos derivados, né, de CBD e THC, mas não era
um esse artesanal de full spectrum, e ali o P pequenininho, 21%, são placebo. Então, apesar desse artigo ser um teste de conceito e ele ter várias críticas que a gente tem que observar para que a gente possa evoluir na pesquisa da cannabis, eles acharam vários efeitos, né, secundários até, muito importantes, né? E viram que é melhor, né, os dois tipos de óleos mais do que o placebo. Então, se prova que, né, que a cannabis, ou os canabinoides, ou os derivados de cannabis, podem ser utilizados, além de ser segurança, com poucos efeitos colaterais, efetivamente melhor que o placebo, que é só isso que a gente usa para definir que um produto é bom para aquela doença ou não, né? Se ele tem reação, porque se ele for igual ao placebo, não tem efetividade. Então, esse artigo é central. Então, tanto o Dr. Meshulam quanto o Dr. Aran são pessoas muito importantes nessa questão do autismo em Israel, porque eles abriram aí uma grande porteira para que outros estudos pudessem estar acontecendo, e que nós estamos vendo que estão acontecendo agora, e a gente fica muito feliz, porque a gente acredita que evidências científicas existem, só que não é de consenso nem da classe médica, nem dos cientistas, muito menos da população em geral. Por isso que nós estamos aqui falando que eles existem e que eles norteiam e balizam a nossa clínica. Então, vamos lá, vamos prestigiar os óleos artesanais também, porque eles não foram menos que os óleos, vamos dizer assim, manufaturados a partir da planta. Esse aqui é um estudo que eu, depois na aula com a professora Kate, ao final dessa apresentação, ela vai falar com mais detalhe, até porque ela que é a orientadora, eu estive no projeto também, mas apenas como co-orientadora, como um profissional com experiência clínica, e esse aqui é um trabalho, né, que foi feito pelo Dr. Estácio, que foi um trabalho muito bem feito, foi feito com óleo da Abrace, que é um óleo rico em CBD, numa proporção quase 10:1, né? E foi feito um estudo, então, duplo cego, randomizado, para que a gente conseguisse realmente ver se existia ou não algum grau de efetividade, de influência aí da cannabis na questão do autismo. Então, aqui é a análise, né, fitoquímica do extrato utilizado, como eu falei, 9:1. Aqui o total das substâncias que tinha, então tinha o CBD ácido, que eu acho bastante interessante, tinha THC, mas o CBD, né, era predominante, né? Então, esse foi o óleo utilizado, foram usados crianças, né, o grupo de cannabis, o grupo placebo, mais ou menos pareado, e foi feito o estudo duplo cego, então crianças receberam, crianças não receberam, e depois a gente fez essa avaliação, né? E aí se concluiu que o extrato rico de cannabis não interferiu em nenhuma forma no processo de cognição, na linguagem das crianças, nas doses utilizadas, e as crianças que receberam, elas melhoraram na interação social, na ansiedade, no quadro de agitação psicomotora, comparado àquelas crianças que receberam placebo. Então, é muito interessante esse tipo de resultado, porque nos serve de norte também, de guia. Este que foi o primeiro estudo duplo cego, randomizado do Brasil e do mundo, nessa faixa etária, né? O doutor Adi foi o primeiro no mundo, numa faixa etária maior, né? Onde eles chegaram à conclusão que nós chegamos, né? Agora depois, né? Utilizando a pesquisa deles como balizador. Então, as pesquisas, elas têm dito a mesma coisa. E isso para nós, né, que temos familiares, que somos pesquisadores, enfim, é muito importante, porque é o que a gente espera de um tratamento, que a criança melhore, se não globalmente, porque tem um problema grave, mas que ela possa se desenvolver e possa melhorar de sintomas que, às vezes, atrapalham o seu próprio desenvolvimento.
Uma coisa importante, que não interferiu na qualidade do sono, como muitos achavam, né? E elas aumentaram a alimentação, então a gente vê que também, como outros estudos mostram, né, que o uso da cannabis também ajuda a fazer com que exista uma diminuição da inflamação, e aí a criança também melhora, também do peso, né? Então, também mais um componente aí importante aí da melhora. Então, nesse caso, né, variou de 6 a 70 gotas por dia, né? Não passou de 20 miligramas de CBD, e tivemos também casos de tontura, insônia, cólica abdominal, em alguns casos ganho de peso, mas a gente observou, né, que ele foi efetivo principalmente em microdoses, né? E isso é uma coisa importante, porque isso baliza também para que a gente possa estar pensando sempre em começar com uma dose pequena, e não com uma dose grande, né? Então, a gente chega à conclusão, né, que o tratamento médico convencional, ele pode melhorar para algumas crianças, mas ele não é efetivo para a maioria delas, e que a cannabis, sim, pode sim melhorar de vários dos sintomas que a gente persegue. E isso para nós é muito importante, porque pode desfazer, né, todo um andamento do desenvolvimento e mesmo na família, porque tem irmãos, os familiares não dormem, a criança demanda muita atenção e muitas delas, de moderado a grave, elas podem ter sintomas que interferem no seu desenvolvimento e na saúde mental da família. Não podemos deixar de falar do combo, né? Muitas pessoas falam, bom, mas só o óleo adianta. Então, existe bastante trabalho na literatura também, que fala sobre a relação intestino-cérebro, como as doenças graves também têm essa relação, e como existe comprovação científica para mostrar que o uso do glúten, do leite, do açúcar aumenta a inflamação e muitas vezes piora os quadros de autismo. Então, a gente precisa entender a regulação do sistema endocannabinoide pela alimentação também, né? Pelos alimentos que favorecem a produção, né, dos endocannabinoides, e também da importância de se tratar as patologias, a disbiose, muitas vezes as verminoses, como eu tinha dito, e muitas vezes outros problemas que algumas crianças apresentam. Então, a gente tem que pensar, como eu tenho falado, num tratamento biológico do autismo, tratamento da disbiose, das comorbidades, a dieta, muitas vezes livre de corantes, de leite, de açúcar, de glúten, a suplementação com a vitamina D, com a metilcobalamina, metilfolato, a vitamina A, o zinco, o selênio, tratamento da verminose, o uso da naltrexona em baixa dose para diminuir a inflamação e ajudar no sistema opioide. E também tenho falado do uso do PEA, que é o primeiro, né, canabinoide sintético que existe na farmácia. Ele que não precisa de receita médica. Então, você acaba podendo utilizar uma vitamina, como uma vitamina C, sem receita, e isso também ajuda, né, no tratamento biológico das doenças graves, especialmente no caso do autismo, com várias revisões bibliográficas dizendo a importância, né, dessa vitamina, né, à base de cannabis, né, que não é da planta, mas já sintético, mas que tem efetividade. Eu gosto de salientar, né, as aulas da medicina integrativa do Dr. Rogério Rita, da professora Cláudia Marcelino, que é nutricionista, e também por ter um filho adulto de autismo, tem se dedicado bastante na alimentação apropriada para as crianças que têm marcadores importantes, né, de tolerância a glúten, né, ao leite também, especialmente. Por isso que a gente pede para que os pais tenham uma orientação na medicina integrativa, para a gente avaliar essa microbiota, fazer alimentos que ajudem o uso do kefir, por exemplo,
Se a gente não consegue fazer uma avaliação gastrológica completa, mas que em algum momento a gente não vê que não funciona, a gente possa fazer, até para, né, identificar alguns fungos, algumas bactérias, e a gente possa, então, fazer um acompanhamento pediátrico integrativo, né? Eu acho que falta muito pediatra e a visão integrativa, né, na saúde, mas que a gente pudesse apontar, então, a importância desse profissional. Como diz o Sidney Barker, né, que o professor Rogério Rita sempre fala, se você se sentou em 2 pregos, tirar um não resolverá o problema. Então, não adianta a gente dar o óleo, a cannabis, se a gente não consegue tratar esse indivíduo desse problema alimentar, desses outros problemas que compõem aí o quadro. É muito importante que a gente tenha essa observação. Então, só para lembrar, né, as comorbidades comuns do autismo, como gastrite, colite, síndrome do intestino irritável, constipação, transtorno da motilidade, alergia a alguns alimentos, síndromes do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado. É importante, porque tem casos de crianças que elas vão precisar de um acompanhamento, né, principalmente aquelas que têm diarreia crônica, obstipação, dessa microbiota. Então, estou só colocando aqui para vocês lembrarem também, porque muitos pais falam, mas só o óleo resolve? Lógico que não, né? O óleo ele é muito importante, mas ele não pode ser usado como alopatia. A gente tem que pensar que a pessoa que começa a fazer um tratamento com cannabis, ela precisa mudar o estilo de vida dela, né? Para que a gente possa realmente ser efetivo. E isso leva tempo. Eu sempre falo para os pais para esperar pelo menos 1 ano, né, de uso do óleo, retirada dos medicamentos, no tratamento da disbiose, correção de várias deficiências. Então, para lembrar, o primeiro pilar é a dieta. Sempre bato nessa tecla de ser uma dieta sem leite, sem glúten, sem açúcar. É óbvio que a gente vai ter que ir aos poucos fazendo esse trabalho, até porque muitas têm seleção, né, seletividade alimentar, seleciona os alimentos que mais gosta. Sempre lembrar que as proteínas derivadas do leite, né, elas são quase como um opiáceo, né, a apomorfina, e ela pode modificar o comportamento, a gente observa mesmo, crianças quando fazem uso de muito leite, muito açúcar, como elas ficam muito mais irritadas. Eu costumo brincar que parece que elas estão ligadas na pílula Duracell, né? Então, a gente precisa entender isso para não achar que é só remédio que vai dar conta dessa agitação, mas o que você deu de comida, né? Por isso que muitas famílias, às vezes, têm dificuldade desse entendimento, por isso que a gente bate nessa tecla. E justificado pela conexão intestino-cérebro, né? Então, não tem jeito, o que a gente é o que a gente produz no intestino, né? E o nosso intestino é muito importante, então, a gente precisa, sim, que a membrana do intestino não seja pérvia, ela não passe as toxinas do intestino para a corrente sanguínea. E no caso da disbiose, isso acontece, e é por isso que a gente tem vários problemas. A gente tem que tratar, então, o sistema digestivo, né, o sistema digestório, ele é muito importante. Se a criança tem diarreia crônica mais de 5 dias, sinusite frequente, inchaços, gases abdominais, fica com ansiedade, não consegue prestar atenção, com irritabilidade, sono ruim, é um problema da disbiose. Então, a gente precisa tratar esse cérebro em chamas, né? Já fizeram, né, análise pós-mortem de crianças e jovens com TEA e viram, né, que existe essa alteração mesmo. Então, isso não é apenas retórica, é importante que a gente faça, então, os ajustes, né, do tratamento psicotrópicos, da cannabis e da dieta também, para que a gente possa, de fato, conseguir um tratamento mais efetivo. Outro é que cada pessoa é diferente, então não existe um tratamento igual para todas as crianças, pode ser o mesmo medicamento, os jovens, né, às vezes têm a mesma dose que uma criança, ou menor, então cada pessoa é diferente, não adianta a gente achar
que todas as pessoas são iguais. Então, o tratamento tem que ser individualizado, a gente precisa fazer exames, ver com cada um onde que está o seu problema para poder fazer uma análise e seguir em frente. E o quarto pilar, que eu acho importante, né, é a microdosagem para iniciantes. Eu sempre falo para os meus pacientes, seria fácil dar lá 20 miligramas, né, como o trabalho do Estácio falou, a dose máxima, mas se eu ficar batendo assim para todos aqueles que melhoram com 5 miligramas, eu não vou saber. Então, a gente vai de gota em gota mesmo, sabendo o que é que tem em cada gota, né? Então, isso pode variar de concentração, de produto para produto, a gente não fica tão preso em miligramas, mas o que é que a pessoa efetivamente consegue tomar sem ter efeitos colaterais e tendo efeitos positivos, né? Então, falo para que vocês sigam aí esse artigo do Dr. Estácio, né? Que a gente vai estar falando daqui a pouco, mais detalhes, né? A professora Kate vai explicar um pouquinho, mas é isso, a gente precisa, então, começar com pequenas doses e com óleos ricos em CBD, especialmente quando se trata de crianças e jovens. Adultos que já experimentaram THC, fica mais fácil usar óleos equilibrados numa proporção maior de CBD para THC, ou 2 para 1, ou 1 para 1. Mas a gente precisa avaliar, como disse no terceiro, caso a caso, né? Então, a gente precisa cuidar da dieta, a gente precisa cuidar de cada paciente na sua própria dieta, a gente precisa ver para cada paciente e começar com microdoses, tá? E então, chegamos ao ponto, como é que está o panorama no Brasil? Uma grande lacuna. O marco regulatório ele está sendo feito pela Anvisa desde 2015, com várias RDCs. As RDCs elas mudam conforme a gente avança, mas ainda os projetos de lei e as leis sancionadas pensam apenas no fornecimento do óleo de CBD. Não é um óleo full extract, não é um óleo que vem das associações. Alguns são, né, da lista de mais de 200, da lista de 20 que estão na farmácia, alguns são, vamos dizer assim, mais completos, mas eles respondem à leis dos seus países e por isso chega-se com uma concentração menor aqui de THC. Isso está mudando, né? Então, em alguns outros países, essa porcentagem é maior, mas ainda estamos com um problema, porque nós não estamos produzindo no Brasil, e isso está encarecendo demais, e infelizmente São Paulo não é um bom exemplo, né? Nós estamos fazendo uma licitação aí monstra de óleos que vão estar vindo de farmácia por conta desse lobby que impede que o Brasil faça um marco regulatório que aumente a acessibilidade, que não só favoreça algumas poucas doenças ditadas por conselhos que têm viés aí, conflitos de interesse para aprovação de todas as doenças. Infelizmente, a PL 399 está parada, ela foi aprovada na Comissão de Justiça, estava para ir para o Senado, para ser avaliada, mas entrou-se com um requerimento e para que ela passasse por aprovação na Câmara, e nós estamos aguardando, já faz quase 2 anos, aí o presidente da Câmara colocar. Então, a gente faz aqui um apelo para que o Lira coloque, né, essa PL para votação, porque sabemos que ela chegará até ao Senado, se ele colocar ela, e é exatamente por isso que o lobby faz e dá conta para que ela não entre, né, na pauta, porque se ela entrar, ela vai direto para a Câmara, porque precisaria ter a maioria para impedir, e hoje a gente sabe que a maioria quer que exista a cannabis sendo produzida no Brasil, né, com todas as qualidades que nós temos, pela oferta de solo, pela oferta de profissionais e pesquisadores. A gente não está atrasado do ponto de vista da pesquisa mais do que outros, porque a gente tem realmente muita pesquisa aqui sendo feita no Brasil. Nosso problema é o acesso. O acesso no Brasil é só para a população rica, população que tem dificuldade, só se ela judicializar.
E esse processo de judicialização também está tirando muito dinheiro do Sistema Único de Saúde, que poderia ser equacionado de outra forma. O Estado de São Paulo, eu sempre repito, não é exemplo para ninguém, ele só prevê para 3 doenças raras, e apesar de ser sancionada no começo do ano, ainda não começou essa distribuição, muito menos a gente sabe de como isso vai se dar, né? Então, é importante a gente dizer que a gente pode fazer um projeto de lei, a gente pode sancionar uma lei, se tiver um governador assim, sensível à questão, mas a implantação da lei, se não tiver o controle social para ver como serão essas licitações e tudo mais, e não tiver também o acompanhamento dos pacientes e exigindo que também sejam feitas parcerias com associações e produção no Brasil, na farmácia viva, a gente não vai conseguir avançar, porque a cannabis ainda é tida como um produto alienígena no Brasil, né? Ou que tenha radiopositividade, então tem que ser feito com muito cuidado quando a gente vê que nos outros lugares, nos outros países, também tem marco regulatório e não é feito como no Brasil, com todo esse requinte aí de especialização, como se as associações ou os pacientes fossem empresas. Outra questão que a gente levanta é que pode ter um salvo-conduto individual. Então, recentemente, o STJ deliberou, né, que toda e qualquer pessoa que fizer o pedido de salvo-conduto e que prove que tem um problema de saúde e que se beneficiou com a cannabis, tem a justiça, né, vamos dizer assim, já pacificou esse tema, a pessoa tem direito a fazer o salvo-conduto. Só que um salvo-conduto, ele é caro ainda no Brasil, né? Não existe salvo-conduto para pacientes, né? Deveria, sim, ter um marco, no marco regulatório, pacientes ter direito a plantar 6 plantas, por exemplo, como o STF tem feito essa discussão. Mas ainda temos uma lacuna da regulamentação, e isso faz com que a gente tenha buracos aí de assistência, né? Então, a gente precisa, sim, estar cuidando. Tem algumas associações têm conseguido salvo-conduto coletivo, né? Então, a Abrace, a PEP, a Flor da Vida, a Maria Flor, Santa Cannabis, a Cultive, entre outras, já conseguiram liminares, né? Algumas já transitaram em definitivo, como a Abrace, e isso dá o tom, né, de que a gente gostaria, né, que as associações tivessem apoio governamental para que elas se desenvolvessem no território e cuidassem da população do seu território. Não precisariam ser grandes associações, como, por exemplo, a Abrace, que seguramente já passou de 50 mil pacientes, né? Mas isso acontece porque no Brasil existe essa grande lacuna. É bom lembrar que a farmácia já tem mais de 20 produtos circulando, a maioria rico em CBD ou sintético. Nós temos um fitocomplexo que tem mais THC do que CBD, que é o Sativex, mas todos eles são peso calculado na base da concentração. Então, o mais caro custa 3.500, o mais barato custa 200, com variações, obviamente, por território aqui das regiões do Brasil, mas é tudo delimitado conforme a concentração. Então, o mais barato não é igual ao mais caro, ele só é menos concentrado. Então, isso também a gente precisa ter claro. A importação, a Anvisa já autorizou mais de 200 produtos, né? Recentemente, ela emitiu uma nota onde ela dizia que não se pode importar flores, mesmo que elas tenham sofrido algum processo, e citou aí todas as marcas que hoje ela tem autorização. O importante é a gente salientar que, apesar dela ter dado autorização, ela não fez análise do produto e nem faz a fiscalização do mesmo, né? Então, novamente, a gente tem uma lacuna aí, porque a gente não sabe o que a gente está usando. Não quer dizer que é importado, que é melhor do que é o artesanal feito pelas associações ou pelas pessoas que estão desenvolvendo o cultivo doméstico. Aí eu frisei bastante essa questão do salvo-conduto individual, porque a partir de 2018 a gente começou a ver muitos pacientes pedindo para fazer o salvo-conduto, né? E a gente começou a apoiar dentro do projeto Mães e Mulheres Jardineiras.
Esse foi um projeto fase 1 que a gente desenvolveu lá na paróquia mesmo, né? Então, nós estamos aqui com a primeira mãe, a Emília, que foi a pessoa que conseguiu o primeiro salvo-conduto dentro do projeto, e temos aqui embaixo, na foto menor, né, eu, a Emília e a Fernanda, né, que é a outra mãe, que a gente continuou fazendo apoio. Outras mães que conseguiram no projeto já estão desenvolvendo associações, como a Nice, com a Semente do Amanhã, a Emília com o Ítalo, o Instituto Ítalo, e outras estão desenvolvendo o seu cultivo ou agregado a essas mães, ou em casa mesmo. Por isso que a gente desenvolveu assim, um guia simples dentro do nosso site, porque muitas pessoas perguntam o que precisa. Então, para quem tem interesse de fazer o salvo-conduto, é começar pelo atendimento médico, conseguir uma receita de um importado ou de um da farmácia e um artesanal, né? Os laudos, relatórios, acompanhamento do paciente, né? Então, é muito comum, às vezes, o paciente querer que na primeira consulta já se consiga um relatório para fazer o salvo-conduto, mas é importante frisar que ainda é um tratamento, né, vamos dizer assim, de exceção no Brasil, então a gente precisa documentar, e é óbvio que é uma mãe que chega com uma criança que tem muita comprovação científica, o juiz, né, exames, etc., o juiz não vai dizer não, mas é importante a gente documentar tudo isso, e acho que isso é ponto pacífico. A gente precisa fazer o acompanhamento desse paciente para provar que ele tem a necessidade. Depois que você tiver, então, a prescrição, comece a fazer os orçamentos, faça a autorização da importação, né? Faça um curso, por isso que muitas pessoas usam esse curso, o curso que a gente faz também de cultivo e outros que estão surgindo para ter documentação, isso é muito importante. A gente diz que é importante estar em alguma associação, colocar da importância, quando está usando também um óleo artesanal, né, de uma associação como a Brace, a PEP, Maria Flor, Flor da Vida, se aderir a essa associação, pegar um relatório, né, que está fazendo, que está matriculado, um relato manuscrito dizendo, assim, né, da própria mão, como é que melhorou, como é que não melhorou, isso é muito importante. A família também pode fazer um relato, relatar como a pessoa está melhor, os documentos pessoais da pessoa. O nosso trabalho foi de estar acompanhando as plantinhas, né, desde que ela nasceu até ela ficar maior, né. Essa é a evolução de um caso, aquele que eu disse da Fernanda. Então, o quintal dela era pequeno, mas ela começou em vaso, foi treinando, foi aprendendo a lidar com os clones, as flores começaram a nascer, as plantas também, até que ela desenvolveu uma planta bem grande, né, que atingiu quase 4 metros, e ela chegou, então, à planta do filho, que é um trabalho que eu estou terminando agora, que eu vou publicar em breve, sobre esse relato de casos que, como a gente disse, daqui a pouco a doutora Kate vai falar, é importante, mas de nível de evidência é o menor. É a avaliação de um profissional especialista sobre um paciente. Não quer dizer que ele vai ser aplicado a todos os pacientes, mas é importante a gente ter vários relatos de caso para elucidar o tratamento. Nós, enquanto SBEC, eu gostaria só de lembrar, a gente é uma associação sem fins lucrativos, a gente desenvolve várias atividades gratuitas para os seus associados, gratuitas para a população, apoiamos várias pesquisas, como a pesquisa do Estácio, agora a pesquisa da Marcela com a Flor da Vida, e outras, né? Só mandar para nós aí no nosso setor de pesquisa para a gente avaliar como que a gente pode colaborar. Criamos a pós-graduação para que a gente possa formar aí pessoas para esse mercado que vai estar surgindo com a regulamentação. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai acontecer. E para isso a gente precisa de pessoas especialistas, por isso que nós estamos investindo, tanto na pós-graduação quanto numa revista científica. Por isso nós convidamos vocês a estar conosco, fazendo o relato de caso, se vocês são estudantes, os TCCs, e se vocês são pesquisadores de universidades e que queiram ou não, se não forem pesquisadores, mas tiverem mestrado e doutorado,
sejam pareceristas conosco, para que, vamos pensar assim, em 5 anos, essa seja uma revista com fator de impacto bem grande e que possa facilitar a demonstração de pesquisas no Brasil na questão da cannabis. Gostaria de lembrar que nós temos, então, esse projeto social da SBEC, o Projeto Mães Jardineiras. Ele era para ser meu pós-doc, mas o Covid veio, atrapalhou um pouco, então eu estou terminando a fase 1, e dentro da fase 1 nós temos esse curso, que é campeão, é um curso bem feito por mães mesmo, e ele é um curso que é bem acessível, e ele ajuda a gente a manter esse projeto em pé, que vai entrar agora na fase 2, que é o curso de cultivo 2, onde a gente está se preparando para acolher mais mães em vulnerabilidade, para ajudá-las a começar o seu primeiro cultivo e encaminhar toda a documentação ou na Defensoria Pública, ou nas associações, ou até mesmo montando associações nas suas cidades. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o Dr. Carline, que é idealizador, e o Padre Ticão, que para nós, neste curso, foi muito importante. Se não fosse o protagonismo dele, com o apoio de toda a equipe da Unifesp, do Move Recan, a gente não tinha chegado até onde nós estamos hoje, com quase 100 mil alunos. Isso para nós é muito caro, porque desses 100 mil, muitos surgiram startups, entidades, e muitas pessoas dedicam agradecimentos, e eu dedico ao Carline, ao Ticão e ao meu pai também. Agradeço de coração vocês e me coloco à disposição em algum outro momento para estar junto com vocês, esclarecendo, tirando dúvidas, e se Deus quiser, nessa luta, porque nós precisamos fazer valer os nossos direitos. Não estamos pedindo nada mais, nada menos que o nosso direito à saúde, o direito à escolha da medicação, e nós que somos médicos prescritores, o direito e a autonomia de prescrever o que meu paciente precisa e o que eu acordar com ele. Abaixo aí, então, essa perseguição a pacientes, a usuários e a profissionais que atuam e trabalham nessa área que é apaixonante. Muito obrigada a todos. Até logo. Eu sou professora de farmacologia, tá, na Universidade Federal da Paraíba. Lá a gente faz muitas pesquisas, né, com produtos à base de cannabis, estudando os fitocannabinoides nas mais diferentes áreas, mas um trabalho que, assim, me chamou muita atenção, muito querido, com a colaboração da Eliane junto com a gente, foi a tese de doutorado, né, do psiquiatra, aluno meu, doutor Estácio. Ele é um psiquiatra da infância e da adolescência, especialista em autismo. Então, ele fez esse projeto junto comigo sobre a minha orientação, e eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou projetar alguns slides, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto que foi pioneiro. Pronto. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, trazer aqui as evidências científicas para o tratamento do transtorno do espectro autista, utilizando fitocannabinoides da cannabis sativa, tá? Comentando o que a gente estava falando, é muito importante a gente trazer a medicina baseada em evidência, né? A gente precisa trazer evidências científicas para a tomada de decisão. Então, aqui essa figura mostra um furacão de informação que a gente tem na literatura, mas quais informações que a literatura pode trazer para a gente que tem nível de evidência, que tem um embasamento científico. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe para cá uma escala, tá, mostrando diferentes níveis de evidência científica para tomadas de decisão. Nessa escala de nível de evidência científica, a gente tem como maior nível de evidência científica o que a gente chama de revisão sistemática com meta-análise. Então, aqui a gente faz uma busca de vários trabalhos e faz uma análise estatística para saber se aqueles trabalhos estudados, saber qual foi a conclusão, né, que vários estudos tiveram diante de uma pergunta. Um segundo nível de evidência é um ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado. Então, um nível também de evidência bem alto. Terceiro estudo, terceiro desenho de pesquisa com nível de evidência, coorte. Quarto, caso controle,
série de casos e, por último, a opinião do especialista trazendo relato de casos. Então, aqui o nível de evidência ela é pequeno, comparado, por exemplo, ao nível de revisão sistemática. E o que é que a gente fez, né, na Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a SBEC, junto com a professora Eliane? A gente fez uma revisão sistemática. Então, a gente buscou saber o que a literatura estava trazendo para a gente em relação a cannabis e os seus canabinoides sobre o transtorno do espectro autista. Aqui vocês podem, né, pegar esse QR Code, tá, e ter acesso ao artigo na íntegra. Então, nessa revisão sistemática, o que é que a gente encontrou? Que a cannabis e os canabinoides, tá, eles são muito promissores no tratamento de sintomas do TEA, do transtorno do espectro autista. E esses canabinoides, eles apresentam efeitos bastante positivos em alguns sintomas, dentre eles, uma diminuição de crises de automutilação, diminuição da hiperatividade, ansiedade, agitação psicomotora, diminuição da irritabilidade, agressividade, aumento no aspecto cognitivo, uma melhora na atenção, uma melhora na interação social, linguagem e depressão. Então, todos esses sintomas que estão associados ao transtorno do espectro autista, a gente encontrou nessa revisão sistemática que a cannabis e os fitocannabinoides, eles podem trazer resultados positivos. E por que eu coloquei em vermelho aqui esses 3 sintomas? Ansiedade, agitação psicomotora e interação social. Esses 3 sintomas aqui, eu coloquei em vermelho porque a gente conseguiu verificar uma melhora nesses 3 sintomas na segunda pesquisa que a gente fez, tá? Que foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado. Nos 2 trabalhos, observem que a gente está fazendo pesquisa aqui na universidade, em colaboração com a SPEC, em parceria com a doutora Eliane. A gente está trazendo pesquisas dos maiores níveis de evidência, como eu mostrei para vocês naquela escala. Então, a gente está trabalhando, fazendo uma revisão sistemática. Uma segunda pesquisa que a gente fez foi um ensaio clínico, randomizado, duplo cego e placebo controlado. Esse ensaio clínico aqui, que foi o objeto de tese, né, do meu aluno de doutorado, o doutor Estácio, a gente encontrou, tá, utilizando um produto artesanal, um óleo de cannabis, um extrato de cannabis rico em canabidiol, um extrato full espectro rico em canabidiol, e a gente observou nesse estudo uma melhora na interação social, na ansiedade e na agitação psicomotora. Foram esses elementos, né, esses sintomas, que no nosso estudo a gente observou uma evolução, um efeito positivo, tá? Quando comparado ao placebo. Então, aqui a gente realmente analisou estatisticamente e viu que esse óleo full espectro de canabidiol, ele conseguiu melhorar esses sintomas aqui em crianças, tá? Do transtorno do espectro autista. É muito importante a gente saber que quando estamos trabalhando com cannabis, com fitocannabinoides, a gente trabalha com o que a gente chama de faixa terapêutica, com titulação de doses. Então, no nosso trabalho, a gente usou uma dose mínima, tá, de 1,5 miligramas dia. As crianças que participaram do nosso trabalho foram crianças de 5 a 11 anos, pertencentes ao estado da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, como critério de inclusão desse trabalho, as crianças, elas tinham nível de suporte, tá, nível de suporte 1, né, ou seja, elas faziam parte do espectro autista no grau leve, no grau moderado e no grau grave. Então, a gente obteve uma melhora, né, nesses sintomas, nesses 3 níveis, dentro do espectro do transtorno autista, tá? Nessas crianças, com uma dose mínima de 1,5 miligramas dia, até uma dose máxima de 17,5 miligramas dia. Então, aqui vocês podem também ter acesso ao artigo, tá, na íntegra, e o que a gente concluiu também, tá, com esse ensaio clínico, foi que essa terapia, ela é segura, tá, ela traz efeitos colaterais bem leves. Dentre os efeitos avaliados, a gente teve aqui nesse estudo, participando 32 crianças,
tá? 32 crianças em cada grupo, tá? Então, ao total foram 64 crianças. Então, nesse grupo amostral, nessa população, a gente observou melhora nesses 3 efeitos, nesses 3 sintomas relacionados ao TEA, e observamos que os efeitos colaterais em pouquíssimas crianças, ou seja, da população inteira amostral, apenas 3 crianças relataram alguns sintomas. E esses sintomas que a gente observou, relatados pelas crianças, foram sintomas leves, comparados aos efeitos colaterais, por exemplo, de substâncias psicotrópicas usadas nesse transtorno. Então, a gente tem algumas substâncias psicotrópicas, ácido valproico, a gente tem alguns anticonvulsivantes, e essas substâncias, elas têm efeitos colaterais bem danosos, a gente tem hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, e com o extrato de cannabis, rico em canabidiol, os efeitos que a gente encontrou numa população muito pequena, a maioria não apresentou efeito nenhum, tá? Esse estudo aqui, ele durou 3 meses, a gente acompanhou essas crianças por 3 meses, e aqui a gente viu que os efeitos relatados por essas 3 crianças da amostra inteira, das 64, os sintomas relatados foram tontura, insônia, cólica e ganho de peso. Então, quando você compara aumento do apetite, aumento do ganho de peso, a um efeito nefrotóxico, a um efeito hepatotóxico dos psicotrópicos clássicos usados nesse transtorno, a gente tem uma segurança, né, nesse tratamento com a cannabis e os fitocannabinoides. Então, diante disso que a gente está trazendo nessa pesquisa, mostrando a eficácia e a segurança nessas crianças, nesse intervalo de dose. Então, isso é muito importante, porque a gente está trazendo ensaio clínico, nível de evidência científica alto, a gente está trazendo um desenho padrão ouro na pesquisa científica e mostrando que realmente existe uma melhora muito significativa quando a gente está falando do transtorno do espectro autista com o óleo de cannabis rico em canabidiol. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, mostrando esse trabalho em parceria com a SBEC, doutora Eliane. Obrigada, gente.